Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui falando a respeito do núcleo dos cromossomos, né? O que são esses cromossomos? A gente vai ter uma aula específica para isso, né? Quando a gente olha, quando a gente observa uma célula, e aí lembrando sempre, né? A gente está falando de células eucarióticas. Não é em todos os momentos que a gente consegue observar esse material genético condensado, né? Esse material genético condensado formando corpúsculos que a gente fala, né? Tipo bastõezinhos, a gente chama esse material genético nesse estágio de cromossomos, tá? E a gente só consegue observar esses cromossomos, esse material genético condensado em forma de bastonete, quando a célula ela entra no processo de divisão celular, né? Quando a célula vai se dividir, aí a gente consegue observar esses cromossomos. Por quê? Para a célula se dividir, ela condensa, né? ela aperta mesmo o material genético dela para que ela consiga fazer essa divisão da melhor forma possível. Então, se a gente for observar, né, as células, a gente vai ver que existem células que a gente não consegue ver os bastonetes e existem outras células que esses bastonetes estão muito visíveis. No caso aí, né, esse conjunto de células que estão dentro de cada círculo são células que estão em processo de divisão celular, ok? Então eu só consigo ter essa observação quando a célula está em processo de divisão. Quando ela não está em processo de divisão, a gente não consegue ver esse tipo de arranjo, tá? Esses cromossomos, como a gente está vendo aí, beleza? Então, como é que acontece esse arranjo? Lembrando, né? No núcleo a gente tem o DNA. Então, os cromossomos, eles são formados exatamente pelo DNA. Então, você tem uma cadeia longa de DNA, então imagina aí, né, um barbante, uma corda bem grande, isso representaria o DNA, e à medida que você vai enrolando essa corda, esse barbante, você vai formando os cromossomos, você vai enrolando, dobrando, né? Então, isso são os cromossomos. Na verdade, os cromossomos, eles são DNA dobrado várias vezes entre si. Então, aqui nós temos o DNA, ok? Em certas partes, né, dessa molécula que está se enrolando aí nos cromossomos, a gente tem o DNA se enrolando em proteínas. Essas proteínas a gente chama de histonas. Então essas proteínas, na verdade, elas são como se fossem a base para que o cromossomo consiga, que o DNA consiga se enrolar, tá? Então a gente tem aqui o conjunto formado pelo DNA mais as histonas, geralmente, né, tem um número fixo aí, 8 histonas, a gente tem o nucleossomo. Então o nucleossomo, na verdade, são 8 histonas envolvidas por DNA, tá? Esse enrolamento do DNA nos estomas faz com que o tamanho do DNA, que é muito grande, possa caber dentro do núcleo. Se a gente não tivesse esse mecanismo de enrolar o DNA, né, nas estonas, o tamanho do DNA seria muito grande para caber dentro de um núcleo de uma célula eucariótica, tá? Antes dessa célula passar por processo de divisão, os cromossomos eles vão se duplicar. E aí a gente vai ver isso também mais para frente, que o DNA ele tem um processo que a gente chama de duplicação semiconservativa. Então, o material genético da célula duplica para que essa célula depois dê origem, num determinado processo, a duas células idênticas, ou em outro processo, a 4 células com metade das características genéticas da célula inicial. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, tá? Então, basicamente, o que acontece? Esses cromossomos eles vão se duplicar, e aí quando os cromossomos estão duplicados, ele parece que tem duas perninhas, né? Esses filamentos aí, né, de cromossomos duplicados, a gente chama de cromátides,
tá? Quando essa duplicação ocorre no mesmo cromossomo, a gente chama de cromátides irmãs. Então aqui a gente tem um cromossomo duplicado, como faz parte do mesmo cromossomo aqui, a gente tem cromátides irmãs, tá? Então vamos, né, dar uma olhada com uma analisada melhor aqui nos cromossomos, tá? Não sei se está dando para perceber aí, mas aqui a gente tem, né, o DNA todo enrolado, certo? E os cromossomos, ele tem essa região aqui do meio que a gente chama de centrômero. O que seria esse centrômero? Esse centrômero, na verdade, nada mais é do que um estrangulamento do cromossomo. Então ali eu estou, né, eu estou apertando o cromossomo naquela região. Por isso desse estrangulamento ou constrição primária. A gente tem outras constrições também, né? Aqui a gente percebe uma constrição secundária. Mais para frente a gente fala disso, que a importância está aqui no satélite. De acordo com a posição que o centrômero ocupa, né, ou que a gente percebe que o centrômero está no cromossomo, a gente vai classificar esses cromossomos. E essa classificação a gente vai ver depois, quando estiver estudando o cariótipo, que os cromossomos eles são agrupados de acordo, né, com esta classificação. De acordo com o tamanho, com a posição do centrômero, a gente vai montando um cariótipo, ok? Então, a gente tem 4 tipos básicos de cromossomos aqui para ver. Existe um cromossomo que a gente chama de metacêntrico. O que é esse metacêntrico? Esse meta aqui quer dizer meio. Então, quer dizer que o centrômero está ocupando a posição, né, central. Ele está no meio do cromossomo, ok? Existe outro tipo de cromossomo que nós chamamos de submetacêntrico, que é esse logo do lado aqui. Esse submetacêntrico, o centrômero ele não está mais exatamente no meio do cromossomo. Ele já está mais deslocado, né, para uma região periférica, mas não tão afastado do centro do cromossomo, tá? Então ele está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vai depender, mas é pouca coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode confundir o submetacêntrico com o metacêntrico, que é aquele que está no meio, mas a gente também não pode confundir o submetacêntrico com outro tipo de cromossomo que a gente tem, que é chamado de acrocêntrico. Esse acrocêntrico ele vai apresentar o centrômero bem mais próximo aos polos, né? Bem mais próximos às extremidades do cromossomo. Beleza? Então, cuidado para não confundir o submetacêntrico com acrocêntrico ou metacêntrico. Meio, um pouquinho afastado do meio, muito afastado do meio, e por último a gente tem o cromossomo telocêntrico. Esse cromossomo não existe na espécie humana, tá? Ele não ocorre no nosso cariótipo, né? No nosso genoma. Na verdade, o cromossomo telocêntrico, ele vai ter o centrômero não mais no centro. O centrômero ele vai estar nos polos, tá? Isso a gente encontra em outros seres aí, mas não na espécie humana, tá ok?